convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim a santa, poderosa palavra de Deus: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém, queridos? Você crê que isso aconteceu literalmente? Tem nenhum incrédulo aí não, né? Pastor, como que é isso? O homem ora e para de chover por 3 anos e meio? Irmãos, eu creio nisso literalmente. Literalmente. Podem sentar-se. Queridos, Tiago nos apresenta nesse texto um homem chamado Elias, o justo que orou com fé e viu milagres acontecerem. Simples homem, orou com fé, viu o sobrenatural acontecer. Agora, quem era esse homem chamado Elias? Todos já ouviram falar, talvez nem todos conheçam a história dele, né? O nome Elias significa o Senhor é o meu Deus. Ele era natural de Tisbé, um lugar tão remoto de Israel que até hoje ninguém sabe exatamente aonde é. Local desconhecido, não veio da cidade, não veio de Jerusalém, não veio de um lugar famoso, mas de Tisbé. Ele viveu nos dias de Acabe, rei de Israel, que era casado com uma mulher endemoniada chamada Jezabel. Ele era um fantoche na mão dessa mulher. Como eu disse de manhã, ou melhor, disse ontem no casamento da Cláudia e do Carlos. Ou casamento não, né? Renovação de votos. Tem mulheres que levantam o homem, tem outras que afundam de vez. E Jezabel foi esse tipo de mulher. Ela era, como a gente sempre brinca, Acabe era o rei banana, mas casou com a mulher abacaxi. Problema sério, né? Jezabel ela era devota de um falso deus chamado Baal. Esse Baal era considerado o senhor da chuva e da fertilidade por seus adeptos. Achavam que quem mandava a chuva era o tal do Baal. Era um ídolo, um falso deus. Ele era adorado como aquele que controlava as estações do ano, era considerado aquele que abençoava as colheitas, abençoava a terra. Olha que mentalidade louca. Sendo assim, por intermédio dessa filha do inferno, chamada Jezabel, o povo de Israel trocou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó por um falso Deus chamado Baal. E em meio a toda essa idolatria, em meio a toda essa maldade, né, Deus levantou um homem chamado Elias. Deus não levantou aqui uma comissão, uma multidão, uma nova religião, uma nova denominação. Deus não levantou um anjo, um arcanjo, um querubim, mas simplesmente um homem chamado Elias. Um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, sofria das mesmas dificuldades, enfrentava tentações. Ezequiel 22:30 é um versículo bem interessante, e eu preguei nesse versículo na inauguração da nossa igreja há uns 3 anos e pouco, que diz: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Interessante esse texto. Deus procurou entre o povo de Israel apenas um homem, não para pregar, não para se colocar na frente, num louvor, cantar, não, simplesmente para se colocar na brecha da oração. E Elias foi esse homem que se colocou na brecha da oração. Aí eu pergunto, será que em meio a uma geração como a nossa, uma geração perversa, maldosa, afundada em tudo quanto é tipo de porcaria, será que Deus vai encontrar em nós pessoas como Elias, que se colocam na brecha da oração em prol desse povo? Vai encontrar em você, em mim?
O que mais podemos falar de Elias? Tiago diz que Elias era um homem como nós, não é isso? Sujeito às mesmas paixões ou sentimentos. Na Bíblia Almeida, século 21, essa referência aí de Tiago 5,17, parte A, diz que Elias era humano e frágil como nós. Interessante, humano e frágil. Na versão revista e atualizada, interlinear, diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Na King James, diz que Elias era uma pessoa frágil como nós. Frágil. Se você se sente frágil, incapacitado, fraco, Elias era esse tipo de pessoa. Na Bíblia TEB, tradução brasileira, diz que Elias era um homem de natureza semelhante a nós. Semelhante. E essa referência, queridos, ou essas referências compartilhadas, é bem interessante e, por demais, linda, penso eu. Isso porque o texto sagrado não diz que Elias era superior a nós. O texto não diz que ele era mais santo do que nós. Com certeza era, mas o texto não diz. O texto também não diz que ele era mais espiritual ou mais inteligente do que nós. Queridos, Elias não era um super-homem, mas um simples homem como nós. Simples homem como nós. E mesmo sendo um simples homem de Deus, fez grandes coisas para Deus. Ele era humano. Não era um ser de outro planeta. Não era um ser super espiritual. Era humano. Lembram de Cornélio? É interessante a história de Cornélio quando se encontra com Pedro. Né? A Bíblia diz, lá em Atos 10, que um anjo apareceu para Cornélio. Um anjo. Né? E esse anjo mandou que ele procurasse o apóstolo Pedro. E com certeza a cabeça de Pedro deve ter viajado. Falou, pô, se o anjo mandou procurar Pedro, é porque esse Pedro deve ser o cara. Deve ser alguém acima da média. Deve ser um sujeito, né? Fora do normal. Até porque um anjo mandou que Cornélio procurasse a Pedro. E quando houve esse encontro entre Cornélio e Pedro, algo interessante aconteceu lá em Atos 10, 25 e 26. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Olha que cena. Pô, se o anjo mandou procurar o cara, então ele deve ser um Deus. O adorando. Pedro, porém, o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou apenas um homem como você. É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte, eu não sou Deus, eu não sou um anjo, eu não sou um arcanjo, eu não sou um querubim, sou um simples homem. Não me adore, adore a Deus. Lembra também de Paulo e Barnabé quando oraram por um paralítico de nascença e esse paralítico foi curado? Espero que você lembre de algumas dessas histórias. Se você lê a Bíblia, faz aí o acompanhamento do nosso plano de leitura, com certeza você já passou por essas histórias. Pastor, não lembra onde que é. Não lembrava, estou dizendo aqui agora. Atos 14. Amado, você não precisa lembrar de tudo. Você não precisa ser um doutor, saber todas as referências. Mas se você tiver um conhecimento geral da Bíblia, pelo menos quando o pastor citar alguma coisa, você vai falar, eu já li essa história. Ele não está inventando nada para me enganar, não. E quando aconteceu essa cura milagrosa, os moradores de Listra pensaram que Paulo e Barnabé fossem anjos ou fossem deuses, né? E eles já estavam a ponto de sacrificar bois. Levaram tudo para a cidade, vamos sacrificar, porque eles são deuses. O milagre foi estrondoso. Foi então que Paulo disse o seguinte, lá em Atos 14, 15. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Olha que lindo. Somos humanos. Estamos trazendo boas novas a vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Não a nós, é a Deus que vocês têm que adorar. Nós não somos deuses. Nós operamos esse milagre em nome de Jesus,
Quem fez foi Jesus, não foram nós. Portanto, queridos, Pedro disse a Cornélio: eu sou apenas um homem. Paulo disse aos moradores de Listra: somos humanos como vocês. E Tiago disse que Elias era uma pessoa frágil como nós. Queridos, sabe qual a grande verdade? A verdade nua e crua. Muitas vezes nós olhamos para os grandes personagens da Bíblia e estabelecemos entre nós e eles uma distância tão grande que pensamos que nunca podemos ser úteis como eles foram. Ah, mas Elias foi Elias, Moisés foi Moisés, né? João Batista foi João Batista, Paulo. E quando paramos para pensar assim, achamos que somos inúteis. Não podemos servir melhor a Deus do que eles serviram. Só que eles eram humanos como nós, eles eram falhos como nós, eles eram santos pecadores como nós. Por exemplo, Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Lembram? Mentiu para salvar sua pele. Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão. Seu nome é enganador. Moisés matou um egípcio, irou-se contra o povo, desobedeceu a Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, diz a Bíblia, ele adulterou com Batseba e depois ordenou a morte do marido, Urias, seu melhor soldado, e ficou com a mulher do seu soldado. Pedro negou que conhecia Jesus. Ele jurou de pé juntos que não conhecia o Galileu, Pedrão. E depois o mesmo Pedro foi repreendido por Paulo porque estava fazendo acepção de pessoas. Ou seja, queridos, a Bíblia não esconde os pecados dos seus heróis. Não passa pano quente sobre eles. Não. Porém, o fato de Abraão mentir, o fato de Jacó enganar e o fato de Davi adulterar não significa que tenhamos que cometer esses pecados para mostrar que somos humanos como eles. Tem gente que analisa, não, já que ele fez, eu vou fazer. Já que Davi adulterou, então, já que Abraão mentiu, já que Jacó era um enganador, então eles são exemplo para mim. Não, queridos, não. Essas histórias, elas não foram registradas na Bíblia para nos incentivar a pecar. Muito pelo contrário, é para nos advertir do pecado e das suas consequências. Até porque, se você ler direitinho a história de cada um deles e o contexto do pecado, você vai ver que as consequências não foram nada boas. Então, queridos, se eles, que foram gigantes espirituais, pecaram, o que será de nós? Se Davi, que era homem segundo o coração de Deus e cometeu o que cometeu, meu irmão, é só boca no pó e clamar por misericórdia de Deus. Até porque a santidade não é uma opção para o crente, é um imperativo da palavra de Deus, que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E se não vai ver ao Senhor, vai ver o concorrente do Senhor, que é o diabo. Então, precisamos vigiar dobrado. Repito, a santidade é um imperativo para nós. Não podemos brincar nunca com o pecado, seja ele qual for, pois foram esses pecados que levaram o Filho de Deus até a cruz. Voltando então a Elias, a Bíblia diz que ele era uma pessoa comum, de carne e osso, que enfrentou várias tentações, passou por vários desafios. Amados, a Bíblia mostra Elias com medo, mostra que ele enfrentou a solidão, enfrentou uma possível depressão, porque no auge do seu medo, da sua angústia, depois de ser ameaçado por Jezabel, que disse que ia matar ele e arrancar a cabeça dele, ele foge e dispensa aí o seu ajudante. E quando a pessoa se isola, não quer ver ninguém, isso já é um quadro, muitas vezes, de depressão. Se isola. Enfim, Elias era como nós. Mas mesmo sendo como nós, ele não deixou de orar. Ele era de carne e osso, mas não deixou de orar. Ele tinha também os seus momentos de altos e baixos, mas não deixou de orar. Amados, Elias chegou ao ponto
de desistir de tudo e chegou até a pedir a morte. Me leva, Senhor, não aguento mais, tanto problema. Começou a pingar aqui. Pediu a morte, mas Deus o levantou do desânimo para a vitória. E Deus pode fazer o mesmo conosco. Ele pode nos tirar da caverna da depressão e nos levar à plenitude da vida, para a glória dele. Queridos, guardem isso. Fracassos e falhas não significam o fim da linha. Não significam. Tente outra vez. Repito sempre isso. Você caiu hoje ou ontem, tente outra vez. Você cometeu um pecado que disse que nunca mais iria cometer e cometeu. Se arrependa. Busque a face do Senhor. Se humilhe na presença dele. Peça-lhe perdão. E ele vai te perdoar. Porque Jeremias 3,22 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Porém, essa misericórdia não é automática. Ela deve ser buscada. Ela está disponível, mas deve ser buscada com arrependimento de pecados e uma volta aos braços do Pai. O que mais podemos aprender com Elias ou falar de Elias? Ele era um homem de oração. Orava. Tiago 5,17, parte B, diz que ele orou. Tiago 5,18, na parte A, diz que ele orou novamente. Orou e orou novamente. Simples assim. Apesar de ser um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas e pecados, ele orou. O problema é que, muitas vezes, não somos semelhantes a ele no quesito oração. Leonardo Ravenhill, eu citei de manhã e cito novamente, diz que orar é tudo que uma pessoa pode fazer para Deus e também para a humanidade. Se a igreja hoje contasse com tantos intercessores, quantos são seus conselheiros, diz ele, teríamos um avivamento em um ano. Os homens que oram são os grandes benfeitores da humanidade. E Elias era um desses homens. Ele ouviu uma voz. Elias teve uma visão. Ele experimentou o poder espiritual. Elias avaliou o inimigo e, tendo Deus como parceiro, o que ele fez? Conquistou a vitória, para a glória de Deus. E as lágrimas que derramou, a agonia de alma que suportou, os gemidos que exprimiu, estão todos eles registrados no livro das crônicas de Deus, conclui Leonardo Ravenhill. E Tiago diz mais uma vez que Elias, orando com fervor e com intensidade, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ou seja, queridos, a oração de Elias foi objetiva, foi direcionada. Veja comigo o contexto dessa primeira oração. Eu vou estar lendo, porque do jeito que está aumentando a chuva aqui, daqui a pouco eu vou estar todo molhado e o púlpito também. 1 Reis 17, versículo 1, fala do contexto da primeira oração de Elias. Ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Às vezes, lendo esse texto, dá a ideia assim, mas aqui não fala de oração. Elias tinha um poder sobre-humano? Ele era algo anormal? Ele tinha poder ou poder na tua palavra, a palavra positiva? O texto aqui não diz que ele orou, mas se ele estava perante a face de Deus, é óbvio que ele orou. Até porque, queridos, ninguém tem poder em si de ordenar que não caia chuva. Elias não era um super-homem, mas um simples homem. E quando vamos ao Novo Testamento, Tiago vai dizer que ele orou. E se diz que ele orou, é porque ele orou. E o nosso Senhor Jesus confirmou esse fato histórico de Elias, dizendo o seguinte, lá em Lucas 4, 25, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias,
quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Amados, uma oração mexeu com a meteorologia da época. Os homens hoje, como disse de manhã, eles podem prever a mudança climática. Eles podem prever a temperatura de amanhã, a chuva que aconteceu hoje. Mas o homem não pode intervir no clima. Não há tecnologia para mudar o clima. Não existe. E foram 3 anos e meio sem chuva. Mas Elias não passou fome. Elias não morreu de sede. Não, queridos. Ele bebia água do ribeiro de Querite. E a Bíblia ainda diz, é curioso, que os corvos, por ordem de Deus, traziam-lhe pão e carne. Não era só uma refeição, era de manhã e à noite. Deus cuidando do seu profeta. E a consequência da falta de chuva foi o caos total naquela nação. E mais, a falta de chuva foi um golpe certeiro nos adoradores de Baal. Lembram que eu falei que esses devotos, eles criam que Baal era senhor da chuva, da fertilidade e das colheitas? E agora, Elias, com uma oração simples, não foi muitas palavras, uma simples oração, ele fechou a porta do céu, colocou a chave no bolso e disse: só vai chover de novo, depois que eu orar mais uma vez. Que ousadia, que intrepidez, que coisa linda. E Tiago 5,18 fala dessa segunda oração de Elias. Depois orou novamente. Ou seja, 3 anos e meio depois, a primeira oração e a segunda. Não quer dizer também que ele ficou 3 anos e meio sem orar, né? Tem gente que assim, orou uma vez só daqui a 3 anos. Não, ele orou a primeira para não chover. E a segunda, e os céus enviaram chuva, diz a Bíblia. E a terra produziu os seus frutos. Ou seja, mais uma vez, a oração de um homem como nós mexeu com a meteorologia da época. E o contexto dessa segunda oração está lá no Antigo Testamento também. É longo, mas eu não vou ler todo. 1 Reis 18, 41 a 45. Na próxima mensagem eu vou abordar melhor o contexto dessa oração de Elias e o desafio que ele fez com os profetas de Baal no Monte Carmelo. 1 Reis 18, 41 a 45. Então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi, olhou e disse: não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare seu carro e desça antes que a chuva o impeça. E enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carruagem para Jezreel. Amados, eu fui testemunha de um caso parecido com esse aqui. Eu trabalhava com um amigo, acho que já citei aqui alguma vez. E muito tempo atrás, o Davi Miranda, fundador da Igreja Deus e Amor, esteve em Niterói. E na hora que ele ia começar a pregar, orar, não lembro o detalhe, formou-se uma tempestade. E um amigo meu estava lá. E chegou a começar a chover. E esse homem começou a orar e repreender a tempestade, em nome de Jesus. E dissipou as nuvens, queridos. E depois da nuvem veio um sol, então foi o contraste da chuva com o sol. E no dia seguinte, um amigo meu estava gripado, todo congestionado por causa do choque térmico, da chuva com o calor. Então você vê como que Deus atende a oração, não de um super-homem, mas de um simples homem. Agora, sabe por que a oração de Elias era poderosa? Simplesmente porque ele vivia com Deus. Simples assim. Ele via o pecado
como Deus via. Ele entristecia por causa do pecado, do modo como Deus se entristecia. Ele repreendeu o pecado do modo como Deus repreendia. E mais, queridos, Elias era fervoroso em suas orações e ardoroso em denunciar os males do seu povo. Concluindo, ele falava a mesma linguagem de Deus. Será que falamos esse tipo de linguagem? Será que pensamos no pecado como Deus pensa? Será que condenamos o pecado na nossa vida e na vida dos outros como Deus condena? Ou será que a cada dia estamos nos conformando com esse mundo, achando tudo muito normal, muito legal, muito natural? Para muitos crentes, queridos, é normal mentir. Para muitos crentes é normal roubar, adulterar, fofocar, bisbilhotar a vida do outro. Muitos crentes acham normal e até bíblico homem casar com homem, mulher casar com mulher. A mídia mostra isso e as pessoas vão ficando acostumadas com o pecado. Muitos acham normal um pastor gay, uma apóstola gay casada com outra. Normal, tudo normal. Tem crentes que acham normal o relacionamento sexual entre solteiros. Tem crente que acha normal ser avarento, ser mesquinho, ser egoísta, narcisista, amante de si mesmo, como diz o apóstolo Paulo. Tem crente que acha normal assistir pornografia. Normal. Deus é paciente. Elias era sujeito às mesmas paixões, só que ser sujeito é uma coisa, viver nas paixões é outra. A Bíblia não diz que Elias era um pornógrafo, que ele era um mentiroso, que ele era um 7-1. Não, ele era sujeito, mas não vivia na imoralidade. Outros acham normal guardar rancor, guardar mágoa, não perdoar. Tem até aqueles que acham normal ficar em casa, vendo televisão e comendo pipoca, em vez de ir congregar. Normal, tudo ficou normal. Enfim, tem muito crente que acha normal a prática do pecado. Porém, amados, crente, como sempre digo, até o diabo é. Mas os que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro enxergam todas as coisas, não pelas lentes do mundo, mas pelas lentes da santa e eterna palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, Te adoramos, Senhor, pela vida desse servo que partiu há tantos anos, Senhor. Tantos anos, no mínimo 3.500 anos. Mas que até hoje, Senhor, nos impacta com a sua vida, com a sua intrepidez, com a sua vida de oração. Senhor, muito obrigado pelos registros que estão na Bíblia. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é tão linda que diz que Elias não era um super-homem. Ele era um simples homem, Senhor, como nós, sujeito às mesmas paixões, teve medo, se isolou, pediu a morte, não aguentou a pressão. Mesmo diante dessas circunstâncias, ele orou, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a buscar mais a Tua face. Ajuda-nos, Senhor, a ser como Elias, no quesito oração. Ajuda-nos, Senhor, a priorizar o Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a priorizar a Tua causa. Ajuda-nos, Senhor, a nos envolver mais, Senhor, a sair da mesmice, Pai amado. Tem misericórdia de nós. Aviva-nos, Senhor, como nós temos orado dia após dia. Desperta cada um, Senhor. Eu não aponto para ninguém, aponto para mim. Desperta-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Tira-me do marasmo, Senhor, da mesmice, Pai amado. Ajuda-nos, Senhor. Joga por terra todas as forças do inferno que nos impedem, Senhor, de buscar a Tua face. Tantas coisas, Senhor, se levantam para nos tirar, Senhor, do momento da oração. Muitas vezes é um gato que derruba um vaso, muitas vezes é um barulho que acontece de repente, e com certeza é o chifrudo nos impedindo de orar, nos atrapalhando. Mas ajuda-nos, Senhor, a buscar a Tua face, independente de tudo.
independente das circunstâncias. Ajuda-nos a ser como Elias, um homem de oração, um homem avivado, um homem intrépido, um homem de aço para a tua glória. Em nome de Jesus, fica conosco, abençoa a nossa noite, leva-nos, Senhor, debaixo da tua potente mão, Pai. Senhor, nessa noite chuvosa, nós que estaremos indo para São Gonçalo, a Ana, eu, Senhor, guarda nossos carros, livra-nos, Senhor, dos loucos que estão à solta, Pai, nas estradas. Quantos acidentes, Pai, vimos hoje de manhã, vindo para Maricá. Pai, guarda-nos. Eu te louvo pelos milagres, Senhor. Mais de 3 anos, indo e vindo, o Senhor tem nos livrado. Passamos por muitos sustos, mas o Senhor nos livrou, nos guardou. Não que sejamos melhores do que ninguém, mas Tu és misericordioso, Senhor. Fica conosco, cobre-nos com o sangue de Jesus. Abençoa a nossa semana de trabalho. Abençoa, Pai, os irmãos que já são aposentados. Que seja uma semana também produtiva, Senhor. Produtiva. Que possam usar a rede social para evangelizar, mandar mensagens evangelísticas, fazer algo de útil, orar. É o maior bem que o homem pode fazer para Deus e a humanidade, é orar, é interceder. Fica conosco, em nome de Jesus.